Bom dia, boa tarde, boa noite, nação tricolor. Hoje eu estava vendo uma notícia mais cedo do jornal Marca da Espanha dizendo que o Juanfran podia sair do São Paulo, né, no final do ano que termina o seu contrato, dizendo que ele poderia voltar para o Atlético de Madrid. Lembrando que ele jogou boa parte da carreira no Atlético de Madrid, é ídolo lá, tem um respeito muito grande da torcida do Atlético, da diretoria do Atlético, tem uma parceria muito grande com os acionistas do Atlético, tá, de Madrid. Então, por conta disso, o jornal postou, deu a informação de que o Juanfran poderia se tornar dirigente do clube. Lembrando que, novamente, Juanfran tem contrato até o final deste ano com o São Paulo. São Paulo possivelmente poderá renovar com ele. Vai renovar ou não? Nós só iremos ter certeza no final do ano. Uma opinião minha, tá? Hoje nós temos o Igor Vinícius na lateral direita, o próprio Juan Fran e o Daniel Alves, que em alguns momentos pode fazer essa função dentro de campo, que é a posição dele de origem na carreira, né? Falando sobre isso, muitas pessoas falaram assim, pô, nós temos o Igor Vinícius, que é um jogador muito jovem, nós temos o próprio Daniel Alves, que é um jogador que tem uma história gigantesca nessa posição. Para que contratar, para que continuar com um jogador mais velho como o Juan Fran? Vamos lá. Juan Fran ele é um jogador muito bom de grupo, tá? Ele é um jogador muito bom defensivamente, né? Que vai muito bem defensivamente. Juan Fran, ele é um cara que tem uma história muito grande. Então tem vários aspectos que o Juan Fran leva à frente do Igor Vinícius, né? O Igor Vinícius é um jogador jovem, é um jogador muito bom ofensivamente, que peca às vezes na parte defensiva, mas que é muito bom na parte ofensiva, que tem crescimento, como eu falei, ele é jovem, tá? Se eu não me engano, ele tem 21 anos, se não me falha a memória. Posso até pesquisar depois e colocar aqui na bio do vídeo, tá? É um jogador muito jovem, é um jogador com um potencial gigantesco, é um jogador nosso, tá? É um jogador que no futuro pode nos dar um lucro financeiro e pode nos dar um lucro dentro de campo muito bom. Vamos lá. Só por conta disso eu vou jogar o Juan Fran fora? Não. Pode ser que se o São Paulo conseguir ter sua parte financeira bem, conseguir pagar os salários dos jogadores, beleza, continuar com o Juan Fran. É um jogador muito bom de grupo e é um jogador que defensivamente é muito bom e pode ajudar também o Igor Vinícius nesse sentido, que é um dos pecados dele dentro de campo, né? Que é a parte defensiva. O Juan Fran, hoje, é um jogador que agrega bastante pro grupo, tá? Que é um jogador que tá jogando muito bem a temporada. Não só essa, mas no final da temporada passada também ele foi muito bem. Então é um jogador que ele pode ter mais um ano, mais 6 meses, sei lá como o São Paulo vai tratar esse negócio de continuidade dentro do clube para ajudar nessa transição também. Porque é um jogador com história, é um jogador que tem um currículo enorme, campeão, né? Com o Atlético de Madrid. E ele mesmo disse: eu só saio do São Paulo quando eu for campeão. Há um tempo atrás ele disse isso. Então, provavelmente, possivelmente, ele possa continuar aí com a camisa do São Paulo após o final do ano, após o fim do contrato dele, que o São Paulo continue o contrato com ele, formule um novo contrato com o atleta. O outro assunto do vídeo, né, é sobre o Antony. Todos nós sabemos que o Antony vai sair, né? O Antony foi comprado pelo Ajax da Holanda, é um jogador jovem, para mim, tem um grande potencial. Muitos falam, pô, o Antony ele finaliza muito mal, pô, o Antony é fominha, tem várias críticas sobre o Antony. Primeiro que o Antony é um jogador diferente. Se ele não fosse diferente, ele não estaria no profissional. Se ele não fosse diferente, ele não seria titular do profissional. O Antony fez uma grande copinha, o Antony ele fez grandes campeonatos na base. Então é um jogador que tem um potencial muito grande. Lembrando de novo, novamente, eu sempre falo isso sobre o Antony. Ele é um jogador muito jovem. Não tem como nós querermos comparar uma finalização do Antony de 20 anos com o Luiz Fabiano de 34, de 30 anos. É muito diferente. Ainda mais por ser um jogador de ponta, de lado de campo, que não é um jogador que está sempre à frente do gol. E também lembrando que, pelo menos pelo jeito dele, eu não sei, não é uma informação, tá? Na minha opinião, pelo jeito de jogar dele, ele é um jogador de quadra, ele tem dribles curtos. Ele não é o tipo de jogador de finalização que chega dentro da área e finaliza. Ele pode crescer muito na Europa nesse sentido, no sentido de finalização, no sentido de concluir a jogada.
Eu lembro muito de um jogador. O primeiro jogador que vem na minha mente quando eu penso no Antony, quando eu penso nesse sentido de crescimento, é o Marlos. O Marlos, ele saiu aqui do São Paulo, se eu não me engano, em meados ali de 2010, né? Foi aquele jogo contra o Avaí, que o São Paulo perdeu na Copa do Brasil, e ele no outro dia saiu. Isso é da minha memória. Não é uma informação, eu lembro mais ou menos disso. E o Marlos saiu. Na Europa, ele foi para a Ucrânia. Na Europa, lá na Ucrânia, ele teve um crescimento absurdo nesse sentido de finalização. Ele teve um crescimento absurdo em conclusão de jogada. Ele aqui no São Paulo, ele era aquele ponta de velocidade, ele era aquele ponta agressivo. Lá na Europa, ele mudou o pensamento dele. Hoje é um jogador que pensa mais, é um jogador mais recuado em campo, é um jogador que vem mais pro meio campo, né? Saindo mais do meio de campo, não tanto na ponta. Um jogador totalmente diferente. O Antony ele pode crescer nesse sentido, tem potencial para crescer nesse sentido. É um jogador que tem uma cabeça muito boa. Então, creio que nesse sentido, nesse pecado que ele tem dentro de campo, que é a finalização, a conclusão da jogada, ele pode crescer muito na Europa. É um jogador que vai fazer falta? Eu tenho certeza disso. É um jogador que vai fazer falta, até porque o São Paulo não tem um jogador do mesmo nível do Antony no banco. Nós temos Elinho, que vive mau momento, nós temos Galeano, que nem estreou no profissional ainda, e o Rojas, que volta de contusão. E o outro jogador que é o mais provável de tomar o lugar do Antony é o Pablo, que é um centroavante. Então fica complicado para o São Paulo nesse setor de campo. Vamos ver qual vai ser o pensamento do Diniz, qual vai ser a decisão tomada pelo Diniz para fazer a equipe ficar mais rápida nesse sentido, nesse lado do campo, que é o lado direito do ataque, tá? Deixa a sua opinião aí aqui embaixo, se o Antony, se o Juan Fran possivelmente sair, vai fazer falta, tá ok? Deixa sua opinião aqui embaixo que vale bastante para nós aqui do canal. Ah, e antes de sair do vídeo, se inscreva aí no canal, tá? Ajuda bastante a página a crescer, a eu dar mais minhas opiniões aqui, tá ok? É nóis, tamo junto. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nação Tricolor.